sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor pra me guiar com o seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei dizer o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu percebi que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Manhãs com esperança. Orar. Na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês essa manhã. Bom dia, a todos vocês. E que Deus
abençoe seu dia, sua casa e a sua família. E realmente é uma alegria ter você aqui hoje. Eu não sei como foi a sua noite, ou qual sentimento você entrou nessa live. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. A esperança para você hoje. E Deus, Ele preparou um momento de paz e refrigério justamente para o seu coração. Fique comigo por mais alguns minutos e compartilhe a live. Enquanto outras pessoas vão chegando, faça esse favor para mim. Compartilhe e convide mais pessoas para essa live. Pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam de uma palavra de conforto hoje. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Bem, talvez você que esteja ouvindo essa mensagem nessa manhã, enquanto você prepara o seu cafezinho, né? Ou enquanto você já está trabalhando, ou dirigindo já dentro do seu carro, ou simplesmente sentado em algum lugar tentando organizar os pensamentos, né? Colocar os pensamentos em ordem para poder enfrentar, né, mais um dia. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Não importa como você começou esse dia. O mais importante é que o Senhor Jesus, Ele está presente. E enquanto Jesus estiver presente, ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Nós vamos ouvir mais uma música e depois dela vamos conversar sobre uma história muito conhecida da Bíblia, mas que traz uma mensagem muito profunda e muito importante para nós nessa manhã. Vamos ouvir mais uma música.
Bem, bom dia, né, a você que está chegando agora na live. Que Deus abençoe a sua vida, né, a sua casa, a sua família. E sejam muito bem-vindos, né, e bem-vindas ao Manhãs com Esperança. E talvez nesta manhã você esteja com o coração transbordando de alegria. Mas talvez esteja também carregando uma preocupação muito grande. E que até tem tirado o seu sono. Pode ser uma enfermidade, uma dificuldade financeira, problema na família, uma tristeza profunda, ou até mesmo uma situação que você está enfrentando já há muito tempo. E é justamente para pessoas que estão precisando de esperança que Deus colocou essa mensagem em meu coração nessa manhã. E hoje nós vamos falar de uma mulher que sofreu durante muitos anos. A Bíblia diz 12 anos. Humanamente falando, já não sabia mais o que fazer. Mas um dia, ela encontrou Jesus. E aquele encontro mudou a história daquela mulher. E eu quero fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando nessa manhã. Existe alguma situação na sua vida que você já tentou resolver de todas as maneiras, mas ainda não conseguiu? Talvez você já tenha procurado ajuda em vários lugares. Já buscou uma solução para os seus problemas. Você já esperou. Você já chorou porque você não vê uma saída. E você já pensou em até desistir. Não é mesmo? E se isso já aconteceu com você, então preste atenção na mensagem de hoje. Porque a história dessa mulher nos mostra que quando as nossas forças acabam, Jesus continua tendo poder para restaurar nossas forças. Agora eu quero fazer um convite para você. Abra o seu coração, porque chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Se você quiser e você puder, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto de hoje. O tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta que Jesus faz. A pergunta é: quem tocou no meu manto? O texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 34. A cura de uma mulher doente, uma mulher enferma. O versículo 21 começa dizendo: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, correu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo.
e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está quase morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. E Jesus foi caminhando com ele. E grande multidão o seguia, comprimindo, apertando o Senhor Jesus. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, as coisas só pioravam. E tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo, da sua enfermidade. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Os discípulos responderam: Senhor, vês a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Então aquela mulher, atemorizada e tremendo, ciente do que nela se operara, ela veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. E então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Bem, vamos procurar entender o contexto. O Senhor Jesus, ele havia acabado de atravessar novamente para o outro lado do mar. E uma grande multidão se aproximou dele. E entre aquelas pessoas havia alguém muito conhecido, Jairo. E Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. E aquele homem estava desesperado, porque a sua filhinha estava muito doente. E então Jairo pediu que Jesus fosse até sua casa. E Jesus começou a caminhar com Jairo em direção à casa de Jairo. Mas a Bíblia diz que havia uma grande multidão apertando Jesus por todos os lados. E foi exatamente neste momento, antes de chegarem à casa de Jairo, que apareceu essa mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher estava muito doente. Portanto, aquela mulher não estava ali apenas por curiosidade.
ela estava ali porque ela precisava de um milagre. Ela precisava do Senhor Jesus Cristo. Bem, a Bíblia diz que essa mulher sofria há 12 anos. O evangelista Marcos conta que aquela mulher sofria havia 12 anos com uma hemorragia. Quem trabalha ou já trabalhou em um hospital sabe o quanto isso é grave. E 12 anos é muito tempo, não é mesmo? Imagine você passar 12 anos convivendo com o mesmo problema. Dia e noite com o mesmo problema. E a Bíblia diz que ela já havia procurado vários médicos. E que ela já havia gastado tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, com os médicos, com os tratamentos, com os medicamentos. Mas nada resolvia a sua situação. A Bíblia diz, pelo contrário, que ela continuava sofrendo muito. A cada dia, aquele problema aumentava mais e mais. E talvez uma das coisas mais dolorosas não fosse apenas a doença daquela mulher. Era a sensação de que nada estava dando certo. Talvez você já tenha sentido essa sensação. Você tenta, você luta, você corre atrás, você procura uma saída para os seus problemas, mas parece que nada dá certo, que a porta nunca se abre. Você não vê solução. Veja bem, aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. O versículo 27 diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela se aproximou por trás de Jesus, indo devagar por trás, no meio da multidão. E ela tocou as suas vestes. Olha que coisa interessante, meu irmão. Ela ouviu falar de Jesus. E o que aconteceu? Aquilo despertou dentro do seu coração uma esperança. Ela poderia ter pensado o seguinte: eu já tentei tudo, já gastei meu dinheiro com médicos, tratamento, doença. Não vai adiantar. Esse Jesus também não vai resolver. Mas ela pensou, não custa nada tentar. E eu vou fazer isso, eu vou tentar. E ela disse assim: se eu apenas chegar por trás dele e tocar nas suas roupas, eu ficarei curada. Ela não sabia exatamente como Jesus ia fazer ou como seria a reação de Jesus. A Bíblia diz que ela ficou atemorizada, ela ficou com medo. Ela pensou da seguinte maneira: ele viu eu tocar nas suas vestes, o que será que ele vai fazer?
ela acreditava naquele momento que Jesus podia fazer alguma coisa por ela. E por acreditar nisso, ela foi entre as multidões e tocou nas vestes de Jesus. Mas não era apenas um simples toque. Aqui está uma das partes mais bonitas dessa história. Havia uma multidão apertando e tocando no corpo de Jesus. Mas havia uma diferença importante. Somente uma pessoa tocou nele com fé, com confiança, com esperança. Somente aquela mulher. E o Senhor Jesus, ele percebeu aquele toque de fé. E por isso ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão está apertando, está te espremendo, e ainda perguntas: quem me tocou? Veja bem, havia muita gente perto de Jesus, mas aquele toque foi diferente. Porque aquela mulher, ela não queria estar apenas perto de Jesus. Ela precisava de Jesus. E isso faz toda a diferença. Porque é possível a gente estar dentro de uma igreja e não conhecer Jesus. É possível ouvirmos mais mensagens sobre Jesus e não entregarmos a vida a Ele. É possível conhecer todas as histórias da Bíblia e ainda não ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Aquela mulher não estava simplesmente procurando um contato com Jesus. Aquela mulher não estava ali apenas por curiosidade. Ela estava procurando uma transformação. Ela estava procurando uma nova vida. E o Senhor Jesus percebeu o toque daquela mulher. Um toque de fé, um toque de esperança. No versículo 30 diz que Jesus percebeu imediatamente que dele havia saído poder. E ele olhou ao redor e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Ele sabia quem foi. Ele queria que a pessoa se manifestasse. E aquela mulher ficou com medo da reação de Jesus. Ela sabia o que tinha feito. Então, ela se aproximou e contou toda a verdade. E ela se colocou diante de Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus. E Jesus então disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste teu sofrimento. Veja, meu irmão, meu amigo, que palavra maravilhosa nós acabamos de ler. Veja bem, Jesus não chamou aquela mulher apenas por um número de um CPF. Ela não chamou aquela mulher de caso perdido. Não, não tem mais jeito. Ela não chamou aquela mulher de problema. O que Jesus disse foi: filha, a
a tua fé te salvou. Jesus viu uma pessoa onde muitos talvez só estivessem vendo uma mulher doente. Jesus conhecia a sua dor, conhecia a sua história, conhecia todos os seus anos de sofrimento. E Jesus também conhece toda a nossa vida. Conhece todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida. E o que esse texto, o que essa história ensina para nós? Primeiro, Jesus conhece a nossa dor. Talvez existam dores que você nunca revelou. Existem lágrimas que ninguém viu. Noites que você passou em claro, pensando, preocupado. Será que tudo isso um dia vai mudar? Jesus sabe. Jesus conhece aquilo que você não consegue explicar. Nós podemos esconder nossas dores das pessoas, mas nós não conseguimos esconder a nossa dor de Deus. Jesus conhece você. Em segundo lugar, não deixe o sofrimento matar ou destruir a sua esperança. Aquela mulher sofreu durante 12 anos, mas ela não perdeu a esperança. Ela não desistiu. E quando ela ouviu falar de Jesus, então ela foi ao encontro dele. Talvez você esteja passando por uma situação difícil há muito tempo. Mas eu quero lembrar você nessa manhã. Não permita que a demora faça você pensar que Deus se esqueceu de você. A demora não significa abandono. Por isso, continue buscando, continue orando, continue confiando em Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos ir até Jesus, buscar o Senhor Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele. Ela não ficou parada. E esse é o ponto principal da mensagem de hoje. Jesus, ele não veio aqui apenas para melhorar alguns problemas da nossa vida, nos ajudar a resolver alguns problemas. Ele veio com uma missão especial que é a de nos salvar, perdoar nossos pecados, nos dar esperança de vida eterna. Sabe, o maior problema do ser humano não é uma doença, não é uma dificuldade financeira, não é uma crise familiar. O maior problema é o pecado que nos separa de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam, necessitam da glória de Deus. Somos pecadores e por isso nós precisamos de Jesus. E Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar. Mas ele ressuscitou. E sabe de uma coisa? Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, de nada adiantaríamos estarmos aqui hoje ouvindo essa mensagem, falando de Jesus. De nada adiantaria se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo.
E hoje oferece perdão, uma nova vida a todo aquele que nele crê. Talvez você tenha chegado nessa manhã, nessa live, pensando, será que Jesus pode ainda mudar a minha vida? A resposta é sim. Jesus pode transformar a sua vida e Ele quer fazer isso. E talvez Ele não faça exatamente aquilo que você está esperando, né, ou da maneira que você imaginou que fosse. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Jesus nunca é indiferente àquele que se aproxima dele com fé e com o coração arrependido. Sabe, existe algo muito importante. Jesus, ele não quer apenas mudar uma circunstância que envolve a nossa vida. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer dar uma nova vida, Ele quer dar um novo coração. Ele quer perdoar seus pecados, restaurar a sua comunhão com Deus, dar sentido à sua caminhada e conduzir você para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Agora, pense por alguns segundos. Qual é a situação que você está carregando nessa manhã? Qual é o seu problema? Qual é a dor que você está sentindo? Qual é o problema que parece não ter solução? Coloque isso diante de Jesus. Mas não procure Jesus apenas pelo que Ele pode fazer por você. Procure Jesus por quem Ele é. O Senhor Jesus, Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. E talvez o seu maior milagre hoje não seja aquilo que você está pedindo. Talvez seja descobrir que o Senhor Jesus é suficiente para sustentar você, mesmo enquanto você atravessa toda essa luta. Ele é suficiente para sustentar você mesmo quando você está atravessando o deserto. Por isso, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, ou parte dela, e ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus. Hoje você pode fazer isso. Não precisa você ficar perfeito, esperar a sua vida mudar ou ficar perfeitamente tudo bem. Não precisa você resolver todos os seus problemas primeiro. Venha a Jesus como você está. Reconheça seus pecados, se arrependa. Creia em Jesus, né? Confie em Jesus. Jesus continua convidando pessoas para viver uma nova vida. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e a sua vida mudou completamente. E hoje você também pode se aproximar de Jesus. Se aproximar com fé, com esperança. Eu quero que você observe uma coisa muito importante no texto. Quando aquela mulher tocou em Jesus, e após se aproximar dele,
contar toda a verdade. Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fica curada da tua doença. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, que a salvação daquela mulher era mais importante que a cura da doença. Jesus diz: a tua fé te salvou. Agora, depois veio a cura da doença. Jesus diz: fica livre do teu mal. Fica curada. Eu quero terminar deixando essa frase no seu coração. Talvez você não saiba como a sua história vai terminar. Mas se Jesus estiver na sua vida, ainda existe esperança. A mulher chegou diante de Jesus carregando toda uma história de sofrimento, 12 anos de sofrimento, com uma hemorragia. E saiu dali carregando uma nova esperança. Ela recebeu a cura da sua enfermidade, ela foi salva. Aproxime-se de Jesus, confie nele. Porque quando a nossa esperança parece estar acabando, Jesus ainda pode escrever um novo capítulo da nossa história e renovar a nossa esperança. Que Deus abençoe você, seu trabalho, sua casa, sua família, e que você tenha um ótimo e abençoado dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir mais um louvor.